Olá, meu nome é Miguel Cogil. Esse é mais um curso da T2TI para a linguagem C Sharp. Esse aqui é o curso da WPF Ribbons. E nesse curso então a gente vai ver como que a gente utiliza os componentes básicos para estruturar menus utilizando essa nova tecnologia, ok? O Ribbons então é uma tecnologia de menus, uma nova estrutura de menus que surgiu para os usuários e para os desenvolvedores a partir do Office 2007, que foi, na época, foi uma grande revolução, gerou um grande burburinho, vários comentários, muita gente contra, muita gente a favor. E essa nova estrutura de menus não surgiu por acaso, ela surgiu como forma de tentar minimizar alguns problemas que estavam sendo identificados especialmente para as aplicações do pacote Office, né? Os pesquisadores da Microsoft, né, fizeram estudos e análises e estavam percebendo por meio de pesquisas que os usuários de aplicações como Word, Excel e assim por diante estavam tendo dificuldade em conhecer ou saber o que essas aplicações faziam, né? Então muitos dos usuários eles conseguiam usar a aplicação, mas eles não conseguiam utilizar e localizar os recursos, né, que ela tinha disponível. Então acontecia que os usuários experientes eles sabiam que era possível fazer uma determinada operação no Word ou no Excel, porém eles não conseguiam localizar os comandos para realizar essas operações na estrutura de menus tradicional, né, que são os menus e as barras, né, os toolbars, ok? Pensando nisso, então, a partir do lançamento do Office 2003 já, né, e aí se consolidando no Office 2007, eles iniciaram essas pesquisas até chegar à estruturação do menu em uma estrutura nova, que privilegia então a visualização, imagens e assim por diante, tá ok? Privilegia uma organização e estruturação em abas e grupos. Então, o ribbon, né, que é a faixa onde localizam-se os botões e demais elementos, localiza-se no topo do programa. Esse ribbons vai agrupar os comandos da aplicação em uma estrutura de abas, tá? E como eu disse anteriormente, o objetivo dele é realmente facilitar a localização e identificação das funcionalidades. Uma das consequências disso é diminuição do tempo de aprendizado, ou seja, o usuário rapidamente adquire aquele sentimento, aquela sensação de que ele detém o controle da aplicação, né? Ou seja, ele domina a aplicação, ele sabe o que aquela aplicação faz e ele sabe como fazer naquela aplicação. O Ribbons ele vem para substituir aquela barra de menu tradicional, né? Aquela barra em que a gente tem lá os menus arquivo, edição e outros mais, né? Então ele vem para substituir aquela barra de menus e para colocar uma estrutura de abas. Os componentes básicos então do Ribbons, além da própria faixa, são as abas, os grupos, os controles, né? E aí o principal controle que a gente vai ter é o botão, né? Que é um botão específico para o Ribbon. A gente tem o Quick Access Toolbar, o Application Menu, que a gente também vai ver. As dicas, né? Que são dicas mais desenvolvidas, além de um redimensionamento automático, dinâmico, mas que pode ser configurado como a gente vai ver durante esse treinamento. Então aqui eu tenho a estrutura básica do Ribbon, né? Observe aqui então que os elementos que eu falei, além dos elementos que eu falei, eu tenho outros, né? Aqui eu tenho o Application Button, que vai me abrir o Application Menu, a Quick Access Toolbar, a dica, né, avançada, né, mais desenvolvida do que aquela dica tradicional, né, quando a gente posiciona o cursor em cima de um elemento,
Nós temos então os botões, tá ok? Nós temos aqui as abas, né? Observe então que a gente tem uma estrutura de abas que ela foge àquela característica convencional dos menus, né? Que a gente já está acostumado. E aqui a gente então tem as abas que são chamadas tabs, né? Tabs, ok? Dentro das abas então a gente tem os botões. Os botões são agrupados, observe aqui. Então tem o botão clipboard, tem o botão fonte, tá ok? E aqui os botões, eu tenho, desculpa, o grupo fonte e os botões aqui dentro. Mesma coisa, o grupo parágrafo e os botões. Tem aqui um outro grupo de estilos e aqui eu tenho uma outra estrutura que é uma galeria com uma caixa de diálogo, tá ok? Boa parte dessas estruturas a gente vai estudar nesse treinamento. Algumas delas a gente não vai ver, mas depois que a gente aprender a estruturação básica, não é difícil da gente adicionar os demais elementos ao nosso menu. Muito bem. E quais são os benefícios, né, da estrutura dessa nova estrutura de menus que é chamada de ribbons? Bom, os benefícios são aqueles que a gente que cobrem em parte, pelo menos aqueles problemas que os pesquisadores da Microsoft já tinham percebido em relação aos menus tradicionais, entendeu? Então, nós temos o que? Uma facilitação, uma facilitação na identificação de comandos, na localização de comandos, porque agora eles vão estar concentrados em uma única aba, né? Uma das premissas é que a gente não deve duplicar comandos pelas abas. A gente vai ter, por esse motivo, então, um aumento de produtividade e eficiência, né? Onde a gente vai, então, o usuário convencional vai conseguir chegar num nível de produtividade mais rápido, além de ser visualmente agradável ou mais agradável do que é um menu tradicional. E dos resultados que foram percebidos também, né, em outras pesquisas, é que utilizando o Ribbons, o usuário que é excepcional no Office, né, ele teve problemas, tá? Então aquele usuário que ele era excepcional, ele já era um grande usuário de Office, ele teve dificuldades com essa estrutura de abas para localizar os comandos, porque ele já era um usuário muito eficiente, né? No entanto, aqueles usuários que eram os usuários novos, usuários sem experiência no Office, eles conseguiram atingir mais rapidamente um nível de eficiência e produtividade do que com o menu tradicional, né? Ou seja, eles rapidamente conseguiam fazer, no caso do Word, documentos mais profissionais com menos tempo. A curva de aprendizado ficou menor. No entanto, para os usuários que já eram profissionais, eles tiveram problemas porque eles já sabiam como usar, né? Então, para o usuário novo, normalmente, o que se observou é que realmente é mais fácil com o Ribbons, tá ok? Muito bem, mas o Ribbons tem desvantagens também, né? Se nós observarmos, a gente tem maior consumo de tela, de espaço em tela, né? Nós temos a nossa janela, e nós temos um consumo maior de tela do que se a gente utilizasse os menus tradicionais, né? Porque o que ocorre? Com o menu, a gente ocupa, na verdade, aqui o espaço, o Ribbons ocupa, na verdade, o espaço destinado ao menu, a barra de menu aqui, e mais o equivalente a 3 toolbars, ok? Aquelas toolbars que a gente coloca os nossos botões quando a estrutura é uma estrutura convencional. Logo, se nós precisamos de espaço para o conteúdo, o Ribbons não é sempre recomendado, né? Porque ele ocupa o espaço do menu tradicional mais o espaço de 3 toolbars, tá? Além desse maior consumo de espaço em tela, ele também tem uma maior exigência de processamento. A aplicação fica mais pesada, né? Ele consome mais recurso. Então, uma outra desvantagem do Ribbons é essa
maior exigência de processamento. Ou seja, tem que se fazer um peso para se descobrir quando é que se usa Ribbons e quando é que não se usa, né? Normalmente a gente vai utilizar Ribbons em aplicações de edição de conteúdo, né? Por exemplo, Word, Excel e assim por diante. Softwares de autoria de documentos, né? Em outros casos, a gente tem que fazer um estudo para ver se vale a pena ou não. No exemplo que eu vou analisar no fim do treinamento, e que eu vou mostrando, provavelmente vou mostrar aqui no decorrer também, a gente está fazendo um outro tipo de sistema, mas que eu vou mostrar aqui que é possível fazer utilizando Ribbons. Um exemplo de sistema que tu não vai fazer com Ribbons é uma aplicação, um programa que emula uma calculadora, ou um programa que seja, para ser bem objetivo, um programa de automação comercial, por exemplo, um frente de caixa, né? Colocar um frente de caixa com Ribbons fica meio difícil da gente conseguir estruturar, né? A gente vai adicionar uma sobrecarga, sendo que a gente tem uma sobrecarga de processamento e no consumo de espaço em tela sem ter um retorno de benefícios para o usuário, né? Porque é uma aplicação relativamente simples, né? O objetivo é fazer venda, então a gente teoricamente não precisa ter uma estrutura de menus muito sofisticada, né? Muito bem. Em relação à instalação, em relação ao Ribbons, as características principais era isso. Nós vamos ver agora a instalação e o download, né? Download e instalação dos componentes. Então, para nós localizarmos, a gente vai digitar Microsoft WPF Ribbon. Ok? Primeiro link que aparece. Observe que essa aqui é a versão de outubro de 2010 para o WPF, o que significa, o que nos faz entender que existe uma outra versão para o Windows Forms, tá? Mas a gente está trabalhando aqui com o WPF. E aqui a gente vai fazer download dessa versão aqui, né? Essa é a versão que eu estou utilizando aqui nesse treinamento. Microsoft Ribbon para wpf.msi. Uma vez que você fez esse download, vai ter esse arquivinho aqui para instalação. Lembrando que o Ribbon hoje ele não vem no .NET, no framework .NET, por isso essa instalação é em separado, né? Muito provavelmente, nas próximas versões do framework do .NET, o Ribbon vai vir embutido, assim como ocorreu com o DataGrid, né? Que também era um elemento que foi desenvolvido à parte e que agora, eu não tenho certeza se a partir da versão 4, mas na versão 4 ele já está embutido, né? Dentro do .NET. Antes de instalar, vou mostrar que a gente vai aqui então, nós temos aqui o Visual Studio C#, nós vamos criar um novo projeto, ou não vamos, eu só vou mostrar. Então observe que eu não tenho a opção para uma aplicação Ribbon, né? Observe. Tá ok? Então a gente vai instalar aqui. Ok, finalizou a instalação muito rápida, né? E nós devemos ter aqui então nossa opção para a criação de uma aplicação Ribbon. Ok? E o bom desse template, isso aqui já é um template, né? É que ele já cria um modelo de aplicação Ribbon para a gente com as principais estruturas presentes. Tá ok? Isso daí a gente vai ver na sequência.